Desde que eu comecei a estudar política no mestrado, antes eu havia trabalhado num curto período como jornalista de política, mas foi no mestrado que eu fiz na Universidade Católica Portuguesa, em 2007, que começa esse mestrado, que essa ideia ela começa a tomar uma forma mais teórica, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar com alguns institutos cujo objetivo era promover as ideias da liberdade, e esse tema era sempre recorrente, né? Por que nós acreditávamos tanto no governo, depositávamos tanta crença no Estado para resolver nossos problemas políticos, econômicos e sociais, e ao mesmo tempo os políticos que faziam parte desse governo nós não confiávamos e atribuíamos a eles as piores condutas e escolhíamos os piores insultos para qualificá-los. Daí é que surge a ideia do livro. E um amigo, há uns 2 anos atrás, me mandou uma mensagem dizendo que gostaria de ver um dia eu escrevendo um livro Pare de Acreditar na Política, né? Eu peguei essa ideia e elaborei o Pare de Acreditar no Governo, e aí o subtítulo tentando explicar esse paradoxo que move a nossa cultura política. Nós brasileiros olhamos o governo como se o governo não fosse formado, constituído por esses mesmos políticos que nós não confiamos, né? É como se houvessem 2 planos de realidade, um representado pelo governo e o outro representado pelos políticos. Uma das hipóteses que eu trago no livro é que quando nós brasileiros olhamos o governo, é como se o governo fosse formado por anjos celestiais, né? Como se fosse um exercício de abstração. E por ser uma abstração, a gente consegue confiar. No caso dos políticos, como são pessoas concretas, de carne e osso, é muito fácil você identificar os problemas que acontecem com esses políticos que efetivamente existem. E quando há essa relação de políticos com condutas inadequadas, com corrupção, então não confiar nesse político que muitas vezes promete, não cumpre, e está ao mesmo tempo envolvido em casos de corrupção, é muito fácil não confiar nesse político. Aí eu, ao longo do livro, com essa narrativa da nossa história política, eu tento explicar a origem desse paradoxo, né, e como é que ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo e como se dá paralelamente o crescimento do Estado. O Estado se torna mais eficiente para atrapalhar a sociedade brasileira, e eu termino o livro com uma conclusão que não é uma visão fatalista sobre a nossa origem política. Eu saio dessa visão muito comum que atribui todas as nossas responsabilidades e vícios aos portugueses, essa herança portuguesa e católica. E no final é um grande chamamento à nossa responsabilidade como brasileiros, é um sentido de dever e responsabilidade, né, que nós precisamos entender, né, primeiro identificar o problema e arrumar soluções para superá-lo, né, superar esse paradoxo de Garchagin. Seguindo uma dica de um amigo meu, eu tenho tratado esse paradoxo do subtítulo como paradoxo de Garchagin.